Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Laísa, professora de ética, de bioética. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, para a gente mostrar um pouco, lembrar, né? Voltei ali para. Estou aprendendo aqui, me perdoem aí, tá certo? Vamos lá. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho, fazer uma revisão de um pouco do que a gente estudou e entendeu esse início de semestre. A gente teve poucos encontros, mas eu considero como bastante proveitosos. E explicar para vocês, fazer uma revisão e explicar a atividade que a gente está passando, tá bom? Vamos nessa? Então, a gente começou a questionar, né? O que é ética para a gente? E dentro dessa afirmação, a gente chegou, né, àquela pergunta do que a gente estava fazendo aqui, o que é que a gente faz nesse lugar de escolha da escola, do mundo, do curso técnico, da família, e a gente foi construindo essa compreensão, né, da ética e dessa nossa responsabilidade ética. Então, construindo o significado e a importância dessa palavra. Então, a partir de então, a gente entende que ética não é qualquer coisa, não é só uma palavra, um chavão. Ética na enfermagem, como nos outros lugares de interação social, tem a ver com a nossa postura pessoal e com a capacidade e predisposição para o diálogo, para centralmente uma escuta do outro, como também possuidor de conhecimento e condições de colaborar na solução de suas próprias questões. E o problema todo é como a gente faz isso, como a gente se coloca nesse lugar com a escuta limpa. Gente, lembrando que esse slide já foi disponibilizado para vocês, tá bom? Mas a gente está aqui para fazer uma revisão. Então, quando a gente ia construindo o nosso conceito ético, né, quando a gente volta aqui para esse quadro e lembra, né, que ética dentro da concepção, dessa construção, né, de várias comportamentos positivos diante de mim e do outro, diante de mim e do mundo, de nós e do mundo, né, de eu e o mundo, a gente começa a entender, né, a concepção e a criação dessa palavra. Então a gente julga que a gente tem uma ética, mas a ética é entendendo como construção, como uma questão de que algumas pessoas podem ter ou não ter. Né? Então, a ética é uma questão de identidade a partir da nossa construção de posicionamento no mundo. Né? A gente precisa entender. Então, é um pouco do que eu brinquei com vocês, que a gente precisa entender que a ética é a roupa que a gente veste, né? A ética é aquilo que a gente precisa entender, a gente precisa ter para existir no mundo uma construção ética. Então, enquanto técnico de enfermagem, vocês precisam ser somente técnico de enfermagem, né? A gente não pode ter esse lugar diferente, né, dessa ética diferente, achando que é porque eu sou técnico de enfermagem, mas eu estou de uma religião tal, se chega uma pessoa de tal opção sexual, eu não vou atender porque minha religião não permite. E a gente precisa começar a separar essas coisas, entender que a ética enquanto profissão, enquanto técnico de enfermagem, a gente precisa entender que a gente é técnico de enfermagem, não pode ser outra coisa além disso, tá? Eu estou comentando, explicando as telas do slide, mas lembrem-se, né, que vocês têm acesso a esse slide já, tá bom? Então, escutar realmente leva uma conduta, é, levar em conta o que o outro diz é algo muito difícil. Exige disposição, vigília permanente. Isso não apenas no técnico de enfermagem, porque a gente entendeu e a gente discutiu em sala de aula a importância do escutar, porque às vezes a gente só ouve e a gente entendeu a diferença do ouvir e o escutar. O ouvir é um ato orgânico, o escutar é um ato intencional. Então, quando a gente coloca a intenção nesse ato de escutar. Vamos lá. Então, diante disso, né, a ética vem do latim, do grego ethios, né, da visão do moral, e a gente começou a entender e a perceber a diferença entre ética e moral e caráter nessa construção. Basicamente, a ética é o pensamento
filosófico científico sobre a moral. E o caráter é o nosso comportamento diante dessa ética e dessa moral, né? Elas se interrelacionam, mas elas não são a mesma coisa. A ética, a moral e o caráter são coisas distintas, né? Separadas. Então elas se diferenciam, mas elas dialogam uma com a outra, né? Então, a partir desse lugar. Então, a ética aplicada, ela pode ser aplicada a qualquer coisa, né? A nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E a nossa ética profissional, ela está relacionada com a conduta profissional em particular. Então, a ética no técnico de enfermagem tem a nossa relação profissional com a técnica em enfermagem e a nossa com os profissionais técnicos de enfermagem, com os profissionais da equipe multidisciplinar e com o usuário da técnica em enfermagem. Então, vamos lá. Lembrem, gente, que vocês têm acesso ao módulo e que vocês podem usar o módulo, os slides e as anotações de sala de aula para a gente responder a atividade futura, tá bom? Então, a ética profissional pode ser entendida como um conjunto de práticas que determina a adequação do exercício de qualquer profissão. Através da ética, se dão as relações interpessoais no trabalho, visando especialmente o respeito e o bem-estar no ambiente profissional. Então, a gente entendendo esse lugar dessa construção. Então, tem lá aquela ética pessoal, a ética coletiva, a ética social, e a gente chega na ética profissional, né? E o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o enfermeiro, eles são regidos pelo mesmo código, né? Então, a gente entendeu que não existe uma ética padrão, né? Cada indivíduo ele pode ser a tua ética, mas quando se fala em ética profissional, existe um padrão, porque o conselho, regional e federal de enfermagem, ele tem um código que ele segue. Então, a ética padrão para os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, a gente começou a discutir esse ponto, né? E aí, uma questão importante, né? Que são quais foram os principais fatores e componentes da ética profissional. Quais são os princípios da ética profissional? Então, a gente entendeu, né, a partir da honestidade, né? O que é ser honesto, não é ter falsa modéstia. Depois a gente entendeu, né, sobre o sigilo, né, nesse lugar de cuidado com a informação que a gente recebe e a importância de ter esse sigilo e cuidar desse sigilo. Vamos lá. Então, alguns assuntos são confidenciais e não é nada ético sair falando aos quatro ventos sobre. Então, a gente tem cuidado, né? Porque, volta, isso mesmo. Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente sempre tem um melhor amigo, tem aquela pessoa que a gente confia, que quer confiar, que quer falar. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o sigilo é um princípio muito importante na construção dessa ética. Bora lá, deixa eu tentar aqui voltar. Outro princípio básico é a competência, né? Então, tem honestidade, sigilo, competência. A competência não se resume em desenvolver bem uma tarefa, né? Mas envolve também o compromisso, a organização, a capacidade de ajudar os demais. Tudo isso com a finalidade de realizar um bom trabalho de forma geral. E depois a gente tem a prudência, então vamos lá relembrando. A gente tem a honestidade, o sigilo, a competência e a prudência. E eu gosto muito desse sinal de trânsito, porque prudência geralmente é assim. A gente primeiro precisa parar, pensar e agir. Então, ser prudente é ter compromisso com essas questões, né? Entender o que a gente está se propondo a fazer e pensar sobre isso para poder agir. Depois a gente vem com a humildade, né? Da questão de ser humilde. Não é fingir que não foi bom, e a humildade dentro desse lugar, a falsa modéstia também entra aí, né? Então a gente precisa entender essa percepção. Então, honestidade, competência, sigilo, honestidade, sigilo, competência, prudência, humildade e imparcialidade, ser imparcial,
né? A gente precisa se dar conta disso, né? Não usar do conhecer alguém para tirar proveito, né? Atender a todos da mesma forma e dentro desse lugar, né? Do que a imparcialidade nos fornece. Então, entendendo esse primeiro tempo, né, do nosso estudo, como a ética é uma palavra que vale mais por 1000 imagens. Então, entendendo essa ética, né, como uma coisa ampla. A gente teve várias discussões, a gente conseguiu criar uma linha de raciocínio muito bacana em sala de aula, que eu preciso que vocês relembrem disso, dessa construção, né, dessas condutas. O que é ser ético? De onde vem a minha ética? Então, a nossa primeira atividade se baseia nesse lugar, tá certo? Um beijo grande, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Fica com Deus e vamos pensar sobre isso, tá certo? Desse novo momento que a gente está passando, que a nossa disciplina é muito importante.